Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou aqui para fazer um giro pelos resultados da rodada 30 do Brasileirão, da Série A. Então, bora curtir esse vídeo, bora falar um pouco sobre o canal dos jogos. E também não se esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e os demais vídeos para ajudar quem está começando. A rodada é uma rodada mais longa de dias. Iniciou na quarta-feira com duas partidas. Primeiro, São Paulo fez 3-0 no Vasco, jogo em Campinas, porque o Morumbi estava alugado para shows. São Paulo jogando bem, como há algum tempo já não se via, um resultado para dar confiança, uma vitória tranquila, que mantém o São Paulo forte na briga pelo G4, briga por pagar direto em Libertadores. Hoje é uma briga que era um bloco maior, mas está começando a se dividir entre Flamengo, São Paulo e Inter. Então, muito importante o resultado para o São Paulo fazer os 3 pontos consumando. E o Vasco numa atuação muito ruim defensiva, um time em outra rotação, não conseguiu nem um pouco ser competitivo. E o Vasco, que até pelos resultados, estava mais tranquilo em relação ao zona de rebaixamento. Agora está só 5 pontos acima do Z4. É, é bom ficar de olho. O Vasco ainda está numa situação, ainda tem uma gordurinha, tem um jogo a menos, mas é bom ficar de olho em relação, porque esse bolo gigante aí de times, o Vasco ainda não está 100% nessa briga, mas se entrar, é uma briga chata. Também na quarta-feira tivemos Fortaleza 1, Atlético Mineiro 1. O Atlético Mineiro com um bom resultado, né? Mandou um time misto, roubou jogadores para a Copa do Brasil, nos classificou. Ainda saiu com um pontinho fora de casa. Poderia ter saído com os 3 pontos, né? Porque o Fortaleza no final teve 2 jogadores expulsos. O Fortaleza foi um resultado desastroso, pegando um Atlético Mineiro mexido, um Atlético Mineiro totalmente focado nas Copas. E a equipe deixou escapar 2 pontos, sai na frente, toma empate, não joga bem no segundo tempo. E as expulsões no final também acabam com qualquer oportunidade de ir buscar a vitória. E o resultado bem ruim pensando na briga pelo título. O Fortaleza vê a diferença. Era uma rodada que até pelo tropeço do Botafogo ele tinha a oportunidade de se aproximar, de entrar de vez nessa briga, tem confronto direto em breve com o Palmeiras. E acabou sendo um resultado bem ruim em Fortaleza, que né, mantém a diferença de 5 pontos, mas desperdiça uma chance. Desperdiça ir para o Fortaleza, que é tão forte em casa, que tem uma queda de desempenho fora de casa. Não fazer os 3 pontos em casa dificultam nessa luta pelo título. Na quinta tivemos mais 2 jogos, esses mexendo bastante com a parte de baixo da tabela, onde o Fluminense, por isso eu até tô com a camisa do Flu, venceu o Fla-Flu, venceu o Flamengo 2-0, uma boa atuação, o Flamengo já pensando também, time muito mexido, até pelo data FIFA e tudo mais. O Fluminense fez o que tinha que fazer, conquistou um grande resultado no clássico, um Ganso jogando muita bola, a Ares aparecendo bem, e um resultado que tirou o Fluminense do rebaixamento. Eu já disse, fiz um vídeo recentemente sobre a briga contra o rebaixamento na Série A, e eu disse lá que para mim o Fluminense não cai, e mantenho isso, depois dessa vitória, mantenho isso ainda mais. Para mim, o Fluminense vai precisar fazer uma grande força para ser rebaixado. Acho que o time, pelo que vem jogando, pelos jogadores que tem, dificilmente cai. Quem conquistou um grande resultado também na briga contra o rebaixamento, esse aqui que está atrás de mim, o Corinthians fez 5-2 no Atlético Paranaense. Começa o jogo muito bem, maneira vaciladora, faz 2-0, o time cai demais, toma um empate, quase toma virada. Mas no segundo tempo, bota um pouco mais de calma, com mais tranquilidade, faz 3 gols, vence por 5-2, faz a obrigação, acabou não saindo da zona de rebaixamento pelo resultado da vitória, mas tinha um jogo que tinha obrigação de vencer. O Corinthians, para mim, dos times que brigam lá embaixo, talvez seja com a tabela mais tranquila. Esse é o tipo de jogo, tem vários confrontos diretos. Esse e também o próximo contra o Cuiabá fora de casa são jogos que o time meio que obrigado a vencer. O time fez o dever de casa, aliviou um pouco a situação e, o melhor, joga a crise com um adversário direto. A situação do Atlético Paranaense é complicada. O time tem o trunfo de ter 2 jogos a menos, mas entrou na zona de rebaixamento. O momento é de crise. É um dos times que estão lutando contra o rebaixamento. É o time, para mim, está em pior momento atualmente. Crise fora de campo, crise dentro de campo. A aposta no Lúcio Gonzalez é uma aposta arriscada e o começo do trabalho é muito difícil, especialmente para o defensivo. Foi assustador ver esse time do Atlético Paranaense tentando se defender na Neoquímica Arena. E o ataque até produziu, né? Produziu 2 gols, poderia ter feito mais, pelo menos mais um, mas não tem como sustentar uma briga com o rebaixamento quando a sua defesa cede tanto assim para o adversário, ainda mais em confrontos diretos. É uma situação complicada. O time tem 2 jogos a menos, precisa pontuar nesses jogos a menos, senão é uma crise que tende a piorar ano de centenário, uma pressão grande, preocupante situação do Atlético Paranaense. Na sexta-feira, mais 3 partidas para dar continuidade à rodada. Primeiro, um 0-0 de Atlético Goianiense e Cuiabá. Um jogo onde os dois deram a mão e estão indo junto para a desgraça. O Cuiabá péssimo, um jogo que precisava e, e muito vencer, porque tem confronto direto com o Corinthians em breve. E
era um jogo que o Cuiabá tinha obrigação de vencer, porque se vence, ele se manteria 3 pontos fora do primeiro time fora da zona de rebaixamento, sendo que ele teria um confronto direto contra o Corinthians na rodada seguinte. Então, não conseguir vencer esse jogo é um balde de água fria no torcedor do Cuiabá, o time vinha de vitória sobre São Paulo, e aumenta ainda mais a pressão para o jogo contra o Corinthians, onde a equipe tem a obrigação de fazer 3 pontos se ainda quiser escapar do rebaixamento. Na sexta também tivemos Cruzeiro 1, Bahia 1, jogo de duas equipes que já estiveram mais fortes na luta por vaga na Libertadores, vaga direta. No estado que para o Bahia não é todo mal, deve ter saído atrás do placar, ter buscado o resultado, mas assim, foi mais um jogo que mostra as dificuldades ofensivas do Bahia, a falta que faz ter um centroavante com uma poder de definição. O time criou, poderia ter saído com triunfo. Enquanto que o Cruzeiro, mais um jogo sem vencer sob o comando de Diniz, o time a cada rodada vai se afastando dessa luta aí, dessa briga pelo G4. Agora já são 7 pontos atrás do Flamengo. E o foco acaba sendo ainda maior agora na Copa Sul-Americana e a pressão também para o time vencer, pois até aqui o Diniz não venceu, né? O time perdendo os gols, então já se esperava um pouco de dificuldade nesse início do trabalho, mas não vencer é um problema e isso vem afetando a disputa do time no Brasileirão. E para finalizar, tivemos o confronto do líder Botafogo voltando ao Maracanã, mandar um jogo no Maracanã pelo Brasileirão, primeira vez desde 2014, 1-1 contra o Criciúma, um Criciúma muito valente de se defender e fechar os espaços na linha de 5. Bem na reta final, como o Botafogo realmente pressionou, o goleiro Gustavo do Criciúma fez uma grande atuação. E o Criciúma muito valente, pois sai atrás, toma um gol nos acréscimos e ainda vai buscar um empate. E o Botafogo é um resultado bem cruel. Pensando em luta pelo título, esses jogos com o Mano tem que vencer, ainda mais quando o Criciúma está brigando a parte de baixo da tabela. O Criciúma, esse é um pontinho valioso demais, numa luta contra o rebaixamento tão equilibrado, todo mundo tão próximo. Cada ponto vale muito, ainda mais esses pontos fora de casa, esses pontos improváveis são que vão fazer muita diferença. O Botafogo é um resultado cruel até do ponto de vista mental, por como ele vem, né? O time pressionou, o time chega ao gol ali nos acréscimos com o Tiquinho Soares, parece essa redenção do Tiquinho depois do ano passado, tudo que aconteceu. E o Botafogo mais uma vez sofre nos minutos finais, uma desatenção ali, toma um gol de empate. E não tem como não falar sobre o que aconteceu em 2023, né? É um fantasma, é algo que volta e é o que vai voltar para o Botafogo até ganhar um grande título, é inevitável isso. E ainda tem uma chance, ainda tem um gol anulado no fim, então um resultado bastante cruel, um roteiro, pô, o destino às vezes pega pesado demais para o torcedor do Botafogo e que permite que a diferença por segundo lugar do Palmeiras diminua. Então, um resultado bem desastroso. O Botafogo, esse é um resultado quando você deixa pontos escapar em casa, pontos que era obrigação, você vai ter que buscar resultado em algum jogo que talvez você não conquistasse 3 pontos. Você aumenta a pressão do Botafogo para as próximas partidas. Já no sábado, dois jogos. Primeiro, vemos o Vitória vencendo o Barradão Red Bull Bragantino por 1-0. E eu já destaquei isso no Vitória e eu destaco novamente. É um time que os jogos que ele tem a obrigação de vencer, ele vai lá e tá vencendo. E isso é o que tá mantendo o Vitória vivo na luta contra o rebaixamento. O Atlético Goianiense fora, Red Bull Bragantino em casa. Esse tipo de jogo, o Vitória, jogos mais ganháveis, o Vitória tá vencendo. E isso tá mantendo o time muito vivo. Vamos ver nos jogos que não são ganháveis, a capacidade de Vitória de fazer pontos improváveis. Mas assim, é importante salientar e é muito importante fazer o Valadão ser um caldeirão, ainda mais em partidas diretas, né? O Vitória, salvo engano, ainda pega Corinthians e Grêmio em casa. São dois confrontos diretos também, dois jogos ganháveis. E fazer do Barradão um 12º jogador é algo importantíssimo, Vitória nessa luta contra o rebaixamento. E o Red Bull Bragantino, e esses 3 pontos tem um outro lado. Você traz um adversário direto para a briga. Porque se o Red Bull Bragantino vence aqui, ele vai 37, abre uma distância grande de vitória, fica numa situação mais tranquila. E agora os dois times estão separados por apenas 2 pontos. O Red Bull Bragantino 13º, mas está 2 pontos acima do rebaixamento. E assim, eu tenho sinceras dúvidas se o Red Bull Bragantino em algum momento entrar na zona, se ele consegue escapar. Não sei se o time tem força mental para isso, senso de urgência para isso. Acho que uma entrada na zona de rebaixamento seria difícil de sair com o Red Bull. E impressionante, né? Parece que um time se vê em cima, parece que não tem um senso de urgência, aquela pressão que os outros têm, parece que isso não existe. E numa luta assim, isso pode fazer diferença negativamente. A ver como o time vai reagir nas próximas rodadas, principalmente jogando em casa. E para finalizar a rodada, no domingão, o único jogo no domingo, 8 da noite, o jogo mais maluco da rodada, que foi simplesmente um Palmeiras 5, Juventude 3, um jogo onde as duas equipes se recusaram a defender bem, onde praticamente chutou, entrou, e um jogaço. E mais uma vez uma amostra do fenômeno que é esse menino Estevão,
Rafael Veiga sendo decisivo, fazendo 3 gols. Richard Rios jogando muito bem. Ofensivamente, o Palmeiras funcionou melhor. Defensivamente, a atuação foi preocupante. O time que sofreu demais com as bolas aéreas, o Criciúma, bola parada, e o Criciúma, e o Juventude, desculpa. Depois que percebeu que o Palmeiras não estava tendo segurança nisso, passou a insistir, cruzamento tudo quanto é lugar. O Palmeiras abre 4-2, parecia que ia ter finalmente tranquilidade. O Edson Carioca faz um golaço para diminuir, e tem um momento de pressão, de muita bola aérea, bola atravessando toda a área do Palmeiras, até o quinto gol. Pô, é um resultado que, pro torcedor do Juventude, é de fazer muita raiva, porque o time consegue fazer 3 gols no Palmeiras, que é algo dificílimo, e consegue mesmo assim não faturar sequer um ponto no jogo, porque defensivamente a atuação do Juventude foi uma calamidade, desastrosa. E para um time que está brigando com rebaixamento, e para um time que depende tanto dos jogos em casa como o Juventude, é de se lamentar. Esse era um jogo que, se você perdesse ali normalmente com 2-1, 3-1, ok. É um jogo ok de perder Palmeiras em casa, não é nenhum outra coisa do outro mundo. Mas você conseguir fazer 3 gols no Palmeiras e ainda assim não sair sem nenhum ponto é bem frustrante e aumenta ainda mais a pressão do Juventude nos outros jogos em casa. O Juventude tem uma tabela bem difícil. Pega Flamengo, pega Fortaleza, Bahia, e é um time que depende muito do resultado do Jacone, onde realmente é muito forte, é muito chato enfrentar ele. O Palmeiras, a rodada foi sensacional, né? E o Botafogo e o Fortaleza empataram os jogos em casa, a equipe conquistou os 6 pontos fora de casa. Defensivamente, a atuação preocupa, mas eu acho que foi muito mais algo fora da curva do que exatamente muito também mérito do Juventude, mas a atuação de Estevão, Rafael Veiga, isso anima bastante o torcedor. É um Palmeiras cada vez em crescente, chegando cada vez mais forte nessa briga pelo título. Mas é isso, pessoal. Essas são as minhas impressões sobre cada um dos jogos da rodada 30 do Brasileirão. Quero saber de você, deixe nos comentários seus destaques negativos, positivos, se você concorda ou discorda de algo que eu falei. O espaço é livre aí para você comentar. Não se esqueça também de dar like aqui no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo quem viu até o final. Tchau, tchau e até a próxima.